Convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19. Versículo de número 5. Quero agradecer aos irmãos que oraram pela vida do Lucas. Eu estava chegando agora à tarde de viagem, quando cheguei em casa, ele caiu e ele bateu essa parte no chão e começou a questionar de dor de cabeça, não estava enxergando, falou que não estava enxergando, e a Sara pegou e levou ele no hospital. E lá o médico fez um raio-x e deixou ele em observação. E para a glória de Deus ele já está em casa, amém? Glória a Deus. Está em casa, está bem. E graças a Deus que o Senhor pôs as suas mãos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Amém? Podeis assentar-se. Queridos, quando nós olhamos para a vida do profeta Elias, nós vimos como Deus assim o levanta e como Deus o abençoou e como Deus assim o guardou e o livrou. No capítulo 19, Elias entra num estado em que muitos comentam, falam, um estado de depressão, angústia, tristeza, abandono. E tudo começou por quê? Porque Elias, quando ele vai diante do monte do Senhor, ele desafia ali os 450 profetas de Baal, juntamente com os profetas de Azera. A Bíblia nos menciona que então, depois de Deus usá-lo tremendamente naquele lugar, cair fogo dos céus, e ele prevalecer e vencer ali os profetas, então chegou-se a notícia até Jezabel, esposa de Acabe, e ali Elias então foi ameaçado por Jezabel. O texto nos diz assim que Acabe fez saber, lá no versículo 1 do capítulo 19, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matar a todos os profetas à espada. Aí no versículo 2, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver. Então Jezabel mandou-lhe uma mensagem a Elias, dizendo: assim te faço os deuses outro tanto, se der de certo que amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como um deles. Elias, então, ao invés de ficar preso à palavra, aos propósitos, aquilo que Deus tinha na vida dele, ele propôs no seu coração, então, fugir. Como diz no versículo 3, vendo, pois, ele, levantou-se para escapar com a sua vida e foi. Foi até Berseba, que é em Judá, e ali ele procurou, ali deixou o seu moço, e deitou-se debaixo de um zimbro. E eis que então está ali, dormindo. Aparentemente, se nós olharmos assim, acabou. Ele deseja a morte, deseja o fim. Mas uma das coisas que nós devemos aprender e entender, que o Espírito Santo, o Senhor, quando Ele tem propósito nas nossas vidas, Ele não te deixa desistir. Vou falar de novo para você dar glória a Deus. Quando Deus tem propósito na tua vida, quando Deus tem algo na tua história, Ele não te deixa desistir. Ele não deixa você parar. Você pode procurar zimbro, você pode procurar caverna, você pode procurar qualquer parte para se esconder. Deus começa a providenciar o resgate teu. Deus começa a ir até teu encontro. E aí a palavra do Senhor nos menciona que então ele deitando, dormiu e ficou ali. Porque Elias então, toda a motivação que ele tinha, já se foi. E nesta noite, algumas pessoas que aqui estão diante dessa palavra, está assim. Passou o ano de nós estamos terminando o ano 2022, perdeu toda a motivação.
Não tem mais motivação para orar, não tem mais motivação para cantar, não tem mais motivação para buscar, não tem mais motivação para evangelizar. Perdeu toda a sua motivação. Parou. Não quer mais. Por quê? Porque talvez Jezabel te ameaçou, alguém te ameaçou, ou alguma coisa aconteceu com você, que fez com que você parasse, desistisse, e dito assim, deixa eu no meu cantinho, deixa eu debaixo do zimbro, deixa eu aqui, não quero saber de mais nada, mas eu quero trazer algo profético para a tua vida nesta noite. Assim como o Senhor, ali nos jardins, foi à procura de Adão, o Senhor está à tua procura nessa noite dizendo, não é hora de você parar, não é hora de você desistir, começa a se preparar, porque hoje começo a te levantar na minha presença. Aleluias. A palavra do Senhor que veio a Elias, primeiro Deus o quê? Ele envia o anjo. O anjo chega. E quando o anjo chega, a ação de Deus já é eminente. Primeira coisa que o anjo faz é, disse-lhes, levanta-te. O propósito de Deus é levantar Elias naquele momento. Estou falando de Elias. Um homem que fez cair fogo dos céus, um homem que fez o que fez, Deus está virando para ele e fala assim, ó, levanta. Se Deus está virando para Elias e falando, levanta-te, você imagina eu e você. Se o próprio Elias precisou se levantar, nós também precisamos. Sabe por quê? Deus não quer ver você prostrado, irmão. Deus não quer ver você jogado pelos cantos, desanimado, olhando para os seus problemas, dizendo, acabou, desistiu. Não, a primeira coisa de Deus para você é, levanta. E aí vem a provisão de Deus. O alimento que Deus vai trazer para a tua vida é para te fortalecer e não para te matar. E aí naquele momento, primeira coisa, Deus faz o Elias se levantar. Porque não tem como comer quem está deitado. Você tem que estar de pé. Lembra nós, um menino pequeno, às vezes lá, a gente dava alguma coisa, às vezes deitava ali, ia comer, igual lá em casa, tem um baixinho lá em casa, pede leite com Toddy ali, você prepara a garrafa, ele deita. E vai, de repente, derrama tudo, suja tudo, aquela bagunça. Aí Deus fala para nós nessa noite, não, meu filho, meu negócio contigo não é você deitado, prostrado. Meu negócio é contigo de pé. Então eu vou te tocar para você estar de pé. Deus está tocando nesta noite. Deus está tocando para quê? Para que o diabo saiba que quem levanta é Deus. Para que o inimigo saiba que é Ele quem te levanta. É Ele que te põe de pé. Para confundir aqueles que tentou te derrubar, para confundir aqueles que tentou te envergonhar, e para olhar para você e dizer, quem levantou? Foi Deus. Mas ele estava desistindo, estava. Mas ele estava fugindo, estava. Ele estava distante, estava. Mas Deus veio com provisão e o homem está de pé de novo. Aleluia! E aí vem, come. E aí, olha que coisa linda. Versículo 6. Olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Mas espera aí, Elias. Toda aquela comida não foi o suficiente? Toda essa provisão de Deus não foi o suficiente? Aí eu digo para você, para nós nesta noite, que às vezes a provisão de Deus aqui para a minha vida e para a tua vida. Olha só, ele diante da sua cabeceira. 3 prontos primordiais estavam lá. O pão, Deus havia providenciado. Estava também sobre as brasas. O pão sobre a brasa. A botija de água. Elias come, mas não é o suficiente. Aí eu quero falar para você nessa noite. Reinaldo, realmente, eu passei o ano todo, palavra, foi tanta coisa que eu ouvi, muitas coisas, até Deus falou comigo, mas não foi o suficiente. Eu continuo do mesmo jeito. Eu continuo da mesma forma. Aí eu quero dizer para você algo de Deus nesta noite. Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou. Sabe o que é isso? Deus sempre tem uma segunda oportunidade para nós, meus irmãos.
Quando eu olho para esse texto aqui, eu lembro de Jonas. Fugiu, correu, foi para Tarsis, quase morreu afogado. Deus providenciou um peixe. Aí depois a provisão, no capítulo 2, e vem o Senhor a segunda vez falar com Jonas. Talvez você diga assim que tudo acabou na sua vida. Não acabou não. É hora de você experimentar a segunda oportunidade de Deus. É hora de você experimentar a segunda chance de Deus. É hora de você experimentar um outro momento da parte do Senhor. E ali o anjo do Senhor, ele olhando assim, ó Deus, ó, já providenciei para ele, está aqui. Mas o homem não quer levantar. Aí a qualquer? Não. Continua insistindo. Continua investindo. Continua tocando. Por isso que você está aqui nesta noite. Você está achando que foi fulano, ciclano que te trouxe aqui, meu irmão? Foi o Espírito Santo que te trouxe nesse lugar. Foi o Espírito Santo que tem investido todos os dias nas nossas vidas e dizer, olha, vai, levanta, vai me buscar. E tem pessoas que chegou aqui numa condição aqui, a tua vontade não é estar aqui. A situação está tão angustiada, tão amargurada, você está numa situação tão difícil, que às vezes você é só querer ficar deitada no canto. Por quê? Porque as ameaças, as afrontas têm sido maior. Mas nesta noite o Espírito Santo fala para você, tira os teus olhos dessas ameaças. E começa a olhar em mim. Começa a reparar em mim. Porque isso não vai te parar, meu irmão. Isso não vai impedir de você viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Às vezes, as ameaças, as afrontas, o medo quer imperar, tomar conta. Mas você precisa entender que o teu Deus, Ele é maior. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E ali a palavra do Senhor nos disse que então ele levantou, comeu. E aí, olha o que disse. Levanta, come, porque muito grande, muito comprido será o seu caminho. O que quer dizer isso? Olha para o teu irmão aí. Duas coisas. Diz para ele, não é hora de você parar. Pode falar para o seu irmão aí, olha para ele. Olha para o irmão aí, está do lado. Diz, não é hora de você parar. Você é profeta de Deus nessa noite. Diz para ele, olha aqui. Deus tem muito para fazer na tua vida ainda. Pode falar para ele, Deus tem muito para fazer na tua vida ainda. E não vai ser, pode falar para ele, não vai ser essa ameaças, essa prova, essa luta que vai te parar. Não vai. E ali, o que nos diz a palavra? Elias então comeu, e a força daquela comida, foram 40 dias de caminhada. Eu queria saber a receita dessa comida. Mas a receita está aqui, ó. É a palavra. É a palavra. É a palavra que nos dá força para caminhar, que nos dá força para suportar, que nos dá força para vencer, que nos dá forças para suportar as diversidades e tantas outras ações que vêm contra as nossas vidas. É a palavra. Enquanto alguns jogam pedra, falam tantas coisas, se você tem o poder da palavra, é ela que vai te dar esperança, é ela que vai te fortalecer, é ela que vai mostrar para você que tudo é possível ao que crer. E às vezes nós deixamos de ouvir a palavra para ouvir alguém que não tem base nenhuma, fé nenhuma. Aí você fala, é verdade. É verdade. Meu irmão, a palavra continua sendo a base da minha fé, da sua fé. Nosso pastor sempre fala que ela não muda, ela não mudou. Desde o princípio ela permanece.
Jeremias teve que ouvir da parte de Deus: Jeremias, eu velo para cumprir a minha palavra. E talvez você está dizendo assim: Reinaldo, mas a prova tem sido grande. É porque ainda a palavra não se cumpriu, mas ela vai se cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu quero contar um testemunho. Tá novinho. Deus abriu uma porta para mim. A gente ficar viajando. Cheguei agora, nós rodamos a última vez agora 11 mil quilômetros. Eu saí daqui, fui lá no Mato Grosso, do Mato Grosso, eu fui parar lá no São Luís do Maranhão. Você sabe o que é ir lá no São Luís do Maranhão? A irmã ela é do Maranhão, lá no fundo, lá, sabe o que eu estou falando. Passei na terra dela, cruzei o estado dela todinho. Cheguei lá no São Luís do Maranhão, olhei para o lado, eu tenho que ir para Recife. Do Maranhão a Recife é 1.900 quilômetros. Cruzei o Pernambuco todinho. Cheguei lá no Recife, na cidade de Olinda. Agora eu vou cruzar, vamos embora. Brinquei com a Sara, agora eu estou descendo. Aí nós estamos descendo. Cruzamos a Bahia todinha. Até que eu cheguei na quinta-feira de madrugada, 1h da manhã. Aí eles me perguntaram: como você consegue fazer isso numa Fiorino? Você é doido? Eu falei: não, meu irmão, é que a gente está debaixo de uma palavra. E onde Deus leva, Deus honra. Nesses intervalos todos, eu não vi um acidente. Sempre vi a mão de Deus preservando, guardando e livrando. Deus sustentando. Deus sempre abençoando. Aí eu cheguei em casa, feliz, em casa. É tão bom quando você chega em casa. Você está em casa e de repente o telefone toca. Eu tinha saído com o Lucas e eu deixei o telefone em casa, e de repente o telefone tocando, e os amigos me chamando. Eu sempre brincava com um amigo meu que trabalhava numa empresa aqui em Passos, e dizia para ele assim, ó, eu brincava com ele que toda vez que eu ligava para ele, está de folga. Eu falei: não, você pode arrumar uma vaga para mim. E não é que ele ligou falando: surgiu a vaga, Reinaldo. Surgiu a vaga, Reinaldo. Aí eu olhei assim, a gente, e agora? Surgiu a vaga. E tem que ser você. Eu falei: não, mas vem cá, peraí, deixa eu conversar com a Sara, me dá 10 minutos. Chamei a Sara no quarto. Não precisou nem falar metade. Ela: pode ir. Vai. Aí eu digo para você nesta noite, teve a fase nas nossas vidas que eu queria desistir. Parar. Se for contar os ímbrios que eu já escolhi por aí para se esconder, mas quando você tem um alimento que vem do céu, quando é o céu que te sustenta, nós ouvimos aqui nesta noite, quando é o céu que toma conta da tua vida, da tua casa, da tua história, a provisão de Deus não falta para a tua vida. Eu já fiz o exame médico, já abri conta, já foi a carteira, vai começar dia 1º agora de janeiro. E aí eu quero dizer para você nesta noite, não é que a gente é especial, que somos melhores, não. É que nós somos sustentados pelos céus. E quando o céu sustenta, Deus honra. Quando o céu sustenta, Ele abre porta onde não tem porta. E aqui Elias está aprendendo o quê? E aí vamos entrar no texto. Elias então começa a ouvir da parte do Senhor. Ele vai até o monte de Deus. Ele vai até onde Deus estava planejando falar com ele. Deixa eu te falar nesta noite. Deus tem o lugar certo, a hora certa para revelar os teus planos para a tua vida. Deus não vai falar com você prostrado, caído, ou às vezes em lugar distante da presença dele. É no Horebe que Deus vai começar a falar com você. Foi assim com Moisés. Enquanto Moisés não chegou aonde Deus queria, Moisés não ouviu a voz do Senhor. Mas quando ele chegou no monte de Deus, ali Deus começa a acender uma sarça, um fogo, e ele começa a ver a glória de Deus. É o que Deus está falando para você nesta noite. Por que até agora as coisas não aconteceram? É porque você ainda não chegou no
no Horebe, é porque você não chegou no monte de Deus, na presença do Senhor. Então, nesta noite, corra para a presença de Deus. Tem revelação dos céus para a tua vida. Aí Elias chega lá. Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? Aí Elias começa a falar: tenho sido muito zeloso. Tenho sido isso. Aí nós vimos aqui que já não é Elias, é o eu de Elias falando. E quando se trata do nosso eu, Deus não dá ouvido para o nosso eu. Se você for olhar o texto, em nenhum momento Deus respondeu isso aqui que Elias falou. Por quê? Deus descarta o meu eu e o teu eu. O teu eu para Deus não serve. Ah, eu tenho sido zeloso. Você não está fazendo mais que a sua obrigação. Ah, mas eu tenho sido fiel. Claro, você tem que ser fiel. Ah, eu tenho sido santo. Mas você tem que ser santo. Ah, mas eu não perco um culto. Mas você não tem que perder um culto. Ah, mas eu não posso, eu tenho sido assim, Deus, assim, assim, assim. Mas você tem que ser assim. E Elias, ele vira para o Senhor e diz: Senhor, eu tenho sido muito zeloso. Mas nós temos que ser zelosos, irmãos. Comprometidos. Só que Deus não dá ouvido para ele nisso. Aí disse: ó, Elias, fala o seguinte. Você está muito olhando para si. Sai um pouquinho para fora. E tem hora que nós temos que sair um pouquinho para fora para ver aquilo que Deus tem para nós. Foi a mesma coisa você pegar esse texto. Deus disse para Abraão, capítulo 18, se eu não me engano, no livro de Gênesis. Deus visita Abraão, está lá na tenda. Aí Deus fala: Deus, é o seguinte, aqui. O senhor falou que ia ser pai, mas eu estou olhando só para Eliezer. Ô meu filho, vem cá. Vamos para fora um pouquinho. Olha as estrelas dos céus. Contempla aí, se pode contemplar, contar. E tem hora que a gente tem que sair dessa situação. Do nosso eu. Da nossa razão. Do nosso... E dizer: Deus, eu sou dependente de Ti. E quando ele sai para fora, Deus manifesta-se, vem algumas situações que passou diante dele. Um vento, um terremoto, mas não era Deus. Veio fogo, não era Deus. E sucedeu que, ouvindo ele, envolveu-se o seu rosto numa capa. Quando foi uma brisa suave, ele entendeu que era Deus. Aí nós aprendemos o quê? Que Deus não é no barulho. Não é no barulho que Deus opera. Deus opera através da sua unção. E através da sua unção, da sua graça, da tua glória que toma conta do lugar, é o suficiente para encher todo o ambiente. Ah, mas a bateria tem que fazer barulho. Não, meu irmão, não é a bateria, não é o violão, mas é a glória de Deus no silêncio que Deus toma conta do lugar. Começa um dar glória ali, começa outro dar glória lá, começa outro envolver-se ali, começa outro olhar para cá, e a glória começa a tomar conta da casa. O lugar começa a ser envolvido com a sua glória. E aí começa a ter lágrimas aqui. A presença começa a surgir ali. E aí a glória vai tomando conta do lugar. E aí não é barulho, esse barulho aqui do mundo, esse barulho não agrada a Deus, mas é aquele barulho que vem do alto, vento impetuoso que vem do alto sobre a minha vida, a tua vida, que começa a tomar conta da casa, do lugar. Meu irmão, você tem que entender que nenhum daqueles outros laços, outras situações atraiu Elias, mas quando ele viu uma brisa suave, algo que viu que era Deus, aquilo então ele entende: este é o meu Deus. E aí a palavra nos diz que Elias então tenta de novo argumentar para Deus, dizer: tenho sido muito extremo e zeloso. E às vezes a gente pensa que os nossos zelos vai recompensar alguma coisa. Não, meu irmão. Somos servos. Que Deus contempla a minha vida, a tua vida, não é os zelos, mas é o nosso coração.
É seu interior. O fariseu batia no peito. Sou dizimista, sou isso, aquilo, outro. Mas o outro clamava pela misericórdia de Deus. E o texto nos menciona então o que Deus disse. Aí é onde eu queria orar com os irmãos, para nós encerrarmos. A única coisa que Deus disse para Elias é: vai, volta pelo teu caminho, para o caminho do deserto de Damasco. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite? Até aqui você andou com os seus passos. Até aqui você caminhou do teu jeito. Até aqui você foi como você queria. Por isso que você chegou nesse estado. Deus fala para nós essa noite: volta um pouquinho. Volta lá para o caminho. E começa. Aí vem 3 coisas que Deus trouxe a Elias. Unge Azael sobre o rei da Síria. Jeú como filho de Nínives ungirá Israel. E Eliseu, filho de Safate, ungirá as profetas em seu lugar. Aí Deus revela a Elias um substituto. Não é que Deus estava descartando Elias, é que Deus estava preparando algo melhor para ele. Queridos, entenda nessa noite. Tem momentos na vida que a gente tem que parar. A gente tem que parar e analisar e dizer: Senhor, até aqui eu andei conforme eu queria. Mas está na hora de eu voltar um pouquinho e corrigir algumas coisas que eu preciso corrigir. Eu vou tirar o paletó um pouquinho. Essa parte de voltar aqui é tão interessante que a gente pensa assim, que por onde a gente passa, por onde você faz 2 tipos de pessoas. Você faz amigos e você faz inimigos. Os amigos você leva. Os inimigos você deixa. Só que existe uma coisa. O presbítero Cristiano gosta muito de falar sobre quando ele está orando. Levanta suas mãos, sem ira, sem contenda. Por quê? Porque aquilo que você faz de errado trava o que você vai viver lá na frente. Aquilo que você faz de errado lá atrás impede você de receber o que Deus tem para a tua vida. Por isso que nós temos que voltar para corrigir. Apocalipse nos ensina dizendo: lembra-te, pois, de onde? O que é isso? Para você interromper a queda, você tem que corrigir. E não adianta. Se você quer voltar a ser usado por Deus, você tem que corrigir o que aconteceu lá atrás. Se você quer que algumas áreas da sua vida sejam abençoadas, você tem que voltar e corrigir lá atrás. Mas eu não vou. Aí está se tratando do seu eu. Porque quando você coloca o seu eu na frente, você pensa que você está certo. Mas quando você pega a palavra de Deus e você começa a olhar para a palavra, Jesus em todo o tempo. Eu lembro um livro que eu li a respeito de evangelismo em fogo. Eles perguntando: Jesus, para quem é que eu devo pregar? Para quem é que eu devo evangelizar? Jesus disse: sabe aqueles soldados que me feriram, que me machucaram, que me bateram? Diz a eles que eu os perdoo. Mas, Senhor, eu vou lá falar para aqueles homens que fizeram tudo isso com o Senhor? Sim, volta lá e diz a eles que eu os perdoo. Nós queremos a bênção. Nós queremos ser abençoados, queremos ser cheios, queremos que, igual foi louvado aqui, Deus, que o seu fogo inunda meu coração, quero ser cheio, eu quero isso, eu quero aquilo outro, mas não queremos preparar o nosso coração, não queremos preparar a terra, não queremos preparar a nossa vida para receber o que Deus tem para nós. E eu vou dizer uma coisa para você: muitas vezes uma falta de perdão vai te tirar do céu. Uma falta de conserto, uma falta de perdão para você com o seu pai, uma correção com você com o seu pai, com a sua mãe, vai travar você completamente. Eu lembro uma vez,
eu fui corrigido por uma irmã. Eu tratava a minha mãe de uma forma... Eu vou falar, não tem problema. Quando você está curado, não tem problema. Eu era muito áspero com a minha mãe. Eu era muito grosso com a minha mãe. Verdade, eu era mesmo. Ganhei minha mãe para Jesus. Mesmo ganhando minha mãe para Jesus, eu era muito grosso com ela. E um dia na igreja, essa irmã presenciou eu sendo grosso com a minha mãe. Ela não me chamou a atenção na hora. Ela chegou para mim, depois disse: Reinaldo, quero conversar com você. Pode falar. Você não pode ser assim com a sua mãe. Na hora eu fechei o coração. Por quê? Porque eu sabia o que havia acontecido entre eu e ela. E ainda aquilo estava, as feridas ainda estavam abertas. E quando você fala de alguém, fala para alguém, e existem feridas abertas, a pessoa fecha o coração na hora. E eu fechei o coração. E ela começou a ministrar na minha vida. E ela foi ministrando, conversando, falando. E aí aquilo ali foi abrindo os meus olhos. Aquilo foi abrindo os meus olhos. E eu comecei a entender que era necessário passar por tudo aquilo que eu passei para estar onde eu estou hoje. Aí eu lembrei de José do Egito. Quando José encontrou seus irmãos e falou: ei, não turbe o vosso coração por ter me vendido para cá, não. Foi necessário para salvar as vossas vidas. Naquele dia em diante eu mudei com a minha mãe. Aquele dia em diante a minha mãe, eu comecei a olhar diferente para ela. Por quê? Porque não adianta você olhar para as pessoas com rancor, com alguma mágoa, com alguma adversidade. Isso tudo é fruto das trevas, do diabo. E eu quero dizer para você nesta noite, o voltar, eu tive que voltar, pedir perdão, me corrigir com ela. E para que as consequências não venham, porque amanhã você vai ser mãe, amanhã você vai ser pai, amanhã você vai ter filhos. Mas Reinaldo, o que você está falando isso? Não sei. E aí, meu irmão, o peso vem. Tem um testemunho de uma jovem, eu não sei se você já ouviu. A vida inteira ela pisou na mãe. A vida inteira ela humilhou a mãe. E um dia a mãe disse assim: você vai casar e vai ter filhos. Ela casou, teve filhos. E um dia a filha dela tratou ela igualzinha a mãe dela. Igualzinha ela tratava a mãe. Ela lembrou na hora. A mãe dela ainda era viva, ela ligou para a mãe pedindo perdão. Aquilo que planta volta, irmãos. Aquilo que você planta, que nós plantamos, voltamos. E Deus disse para Elias assim: filho, Elias, tudo bem, mas volta pelo teu caminho. Mas não pare de fazer aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Volta. Você voltar uns passos, corrigir, pedir perdão, se ajustar, se consertar. Por quê? Porque 3 coisas Deus já providenciou para você nessa noite. O pão não faltou aqui hoje. Tem brasa no altar aqui nesta noite. Alamante comandava a súpria. Xerebe eu comandai. E a botija está cheia nesta noite. Ramante comandava a súpria. Não faltou isso para você nesta noite. Tem pão. Ele é o pão da vida. É a brasa viva, aquela que sai do altar para a minha vida e para a tua vida. Deixa eu te falar nesta noite. Para de olhar para tua mãe e ter vergonha do que ela é. Para de olhar para tua mãe e ter vergonha do estado dela. Começa a profetizar na vida dela. Oh, aleluia!
Começa a profetizar. Começa a profetizar e dizer: Deus, tu vai mudar essa história, tu vai mudar essa situação. Porque às vezes nós olhamos e temos vergonha. Tu está diante do pão, tem brasa, tem botija, tem água, tem palavra, tem tudo. Agora é hora de você se alimentar daquilo que está vindo do céu para a tua vida e viver o melhor do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu profetizar na tua vida nesta noite. Ei, olha aqui. Deus está te tirando debaixo do zimbro. Deus está te tirando você dessa situação. Deus está te tirando você dessa situação de angústia, de tristeza. Ele te renova nesta noite. Aleluia! Com a permissão do nosso pastor, vamos nos ficar de pé.